em nome do Conselho da Pós-Graduação do nosso Programa de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, cumprimentar o professor Márcio, agradecer desde já a presença do professor Márcio, explicar para vocês que a professora Vera está ausente hoje, está com um problema de saúde de uma pessoa da família dela, então, hoje ela, pelo menos nesse momento, ela não vai entrar. Se ela tiver oportunidade, ela ainda entra na nossa discussão no decorrer da manhã. Viu? Professor Márcio, bom dia. Bom dia, bom dia. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado. Agradecemos muito a sua presença, a sua participação no dia de hoje. O nosso seminário de integração é uma atividade muito importante no nosso programa, como um momento, uma oportunidade para a gente discutir pesquisas na nossa área, nas nossas áreas de inter-relação, metodologias, resultados. E seja muito bem-vindo, então, no nosso programa hoje. Eu vou passar a palavra para o professor Guilherme, para que ele apresente o professor Márcio. Muito bom dia a todos e muitíssimo obrigada mais uma vez, professor. Obrigado. Bom, obrigado, Helena. Então, a gente vai dar início à palestra do professor Márcio. Antes disso, eu queria fazer só uma correção. A Ida falou que em Pernambuco tem 2 clubes. Na verdade, são 3, ela esqueceu de Santa Cruz. Então, é um clube muito importante para o pessoal do Recife. Mas vamos lá. O professor Márcio vai apresentar para a gente um tema muito interessante, que é a influência das paisagens ambientais e sociais na integridade dos ecossistemas. Ele vai explicar o que significa esse conceito de paisagem para a gente da área ambiental também. Bom, o professor Márcio é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Unesp, mestre e doutor em Ecologia aplicada pela USP de Piracicaba, tem experiências na área de Ecologia e Genética da Conservação, atuando nos seguintes temas: conservação de fauna, amostragem não invasiva, modelagem de nicho ecológico e interações ecológicas, tá? Então, professor Márcio, por favor, fique à vontade. Então, nesse primeiro momento é a apresentação e depois a gente entra para um ciclo de questões. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos, o interesse, a disponibilidade em ouvir a história que eu tenho para contar, falar um pouco do que eu tenho feito. Queria agradecer a professora Helena, ao professor Guilherme, pela oportunidade, a professora Maria Lúcia, os demais professores presentes, pela oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho, dando essa vitrine para o que eu faço. Isso é muito importante para mim, eu me sinto muito honrado em estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco e escutar. Eu estou numa fase de escutar muita opinião sobre o que eu estou fazendo, estou precisando muito disso, então eu queria já deixar claro que eu conto com os pitacos de vocês, e isso vai ser muito importante na fase que eu estou de consolidação das informações e dar um rumo para as publicações futuras. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, só um instantinho. Vocês me veem? Estão vendo aí? Estamos sim. Tá bom. Agora ficou preto, né? Eu só vejo a minha própria apresentação aqui. Tá ótimo. Tá bom, então. Bom, gente, o que eu tenho a trazer para vocês, né? O título dessa palestra, eu diria que ele é bastante abrangente, numa intenção de tentar ser o mais aberto possível nas possibilidades, né, de difusão desse trabalho, né? Então, e a gente criou esse conceito, né, que a gente já tinha de paisagens ambientais e agora de paisagens sociais. E quais seriam as influências disso, né, na integridade dos ecossistemas. Sempre quando eu vou apresentar o meu trabalho, eu preciso agradecer as instituições que me financiaram nos últimos 5, 6 anos, as instituições que me acolheram, foram minha casa, atualmente a Uniara, eu sou muito grato a isso, pela oportunidade de fazer parte do curso de Ciências Biológicas. Bom, vamos lá. Quando a gente
fala de integridade do ecossistema, eu queria fechar um pouquinho o leque para as nossas florestas tropicais, né? A gente tem, no Brasil, na América do Sul, a nossa Amazônia, a nossa Mata Atlântica, são florestas exuberantes, gigantescas, todos os adjetivos que a gente tiver de mega diverso, de gigantesco, de imponente, enfim, de fervilhante, de biodiverso, a gente pode usar porque elas realmente merecem os maiores e os mais superlativos adjetivos, porque realmente são ecossistemas incríveis, né? São os ecossistemas mais diversos, né, da face da Terra. A gente tem por exemplo, na Amazônia, agora eles encontraram as árvores mais altas da Amazônia, né, que tem 88 metros de altura, então é um negócio realmente é descomunal, assim, né? A coisa uma coisa muito incrível. Mas esses ecossistemas, né, que na verdade são as florestas tropicais, tecnicamente são florestas tropicais e subtropicais úmidas, que de agora em dia a gente fala tudo de florestas tropicais, né? Eles são considerados, então, a joia da coroa da biodiversidade global, né? Então, tudo que a gente pensa de biodiversidade, 50% das espécies já descritas estão dentro das florestas tropicais e subtropicais, né? Então, vejam a importância disso para o planeta como um todo, né? E o mais interessante disso é que todas essas florestas estão distribuídas em países em desenvolvimento, né? América do Sul, África e Ásia. Que sorte que essas florestas estão aqui em países em desenvolvimento, né? Porque elas ainda estão em grande parte inteiras, porque se elas não estivessem nesses países em desenvolvimento, mas sim nos países desenvolvidos, muito provavelmente elas não estariam inteiras. Então, que bom que elas estão aqui com a gente e a gente ainda tem como fazer alguma coisa, a gente tem esse patrimônio a zelar e esse patrimônio a compartilhar com o resto da humanidade. Então, aqui, só para vocês terem ideia, né, a gente sempre pensa em floresta tropical, lembra da Amazônia, da nossa Mata Atlântica, mas a gente tem floresta tropical pelo resto do mundo, né, principalmente na bacia do Congo, ali na África, no Sudeste Asiático, a gente tem, inclusive, essa região com muitas ilhas que propiciam uma diversidade mais alta ainda, né, porque as espécies vão se isolando, muitas espécies endêmicas em diferentes ilhas e tudo mais. Então, esse é o panorama, né, o mapa geral das florestas tropicais e subtropicais do mundo. Essas florestas, do ponto de vista das comunidades locais, né, quando a gente fala comunidade local, são os municípios adjacentes, são as comunidades dos povos tradicionais que vivem no interior dessas florestas, a gente está falando, como é do mundo todo, de 500 milhões de habitantes. Então, a gente, quando fala em comunidades locais, sempre tem uma tendência de pensar que é uma coisa pequena, poucas pessoas. Não, no mundo inteiro tem 500 milhões de habitantes morando ou dentro ou nas adjacências das florestas tropicais. E essas florestas são a fonte de água potável, de combustível vegetal, de proteína animal para essas populações, né? Além disso, essas florestas têm uma função muito importante na regulação das chuvas, tanto das chuvas locais, né, que o que chove dentro delas, mas também no continente onde elas estão. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre os rios voadores, né, a água que evapora da nossa Amazônia vem chover aqui no Sudeste. Então, vejam a importância dessas, isso acontece na África, isso acontece na Ásia também, então vejam a importância dessas florestas para toda a regulação das chuvas do planeta e toda a implicação que a chuva e a distribuição da água tem para a sociedade humana, né? Tanto para parte de produção de alimentos, para geração de energia e tudo mais. Outra coisa muito importante também dessas florestas, que elas contribuem com sistemas ecossistêmicos, com serviços ecossistêmicos, principalmente fixação de nitrogênio terrestre, e elas são também um grande estoque de carbono, que hoje é um grande tesouro que a gente tem a zelar, uma vez que se a gente não zelar por ele, isso tudo vai para a atmosfera e a gente vai estar contribuindo cada vez mais para as mudanças climáticas globais. Essas florestas, bom, nível de Brasil, está super evidente o que nós tivemos nos últimos anos, né, toda a parte de garimpo e desmatamento, mas isso também acontece em outros locais.
E essas florestas, então, estão em diferentes ritmos, em diferentes países, sofrendo degradação por desmatamento, por garimpo, enfim, tanto a supressão da vegetação quanto a degradação das áreas. E isso tem impactos tanto na mega diversidade pujante dessas florestas, como eu fiz questão de enfatizar no começo da minha fala, que nós estamos perdendo biodiversidade, toda a implicação que isso pode ter, mas também a gente tem vários impactos sociais que chegam, que decorrem dessa degradação das florestas. Está muito documentado em vários estudos, né, que a degradação da floresta está associada à incidência de diarreia, infecções respiratórias infantis, diminuição da seguridade alimentar, principalmente das comunidades locais, né, aumento da mortalidade infantil, decorrente também dessas infecções, dessa diarreia. Então, veja como existe um grande link, uma grande ligação entre a floresta e a sociedade. E uma coisa que acontece nas florestas, além da degradação, causada pelo desmatamento e pela mineração, enfim, uma série de impactos, a gente tem um processo que chama defaunação, né? Existe uma certa pressão. O meu mouse vocês enxergam quando eu passo aqui na tela? Não. Bem pequeno, mas dá para observar, mas bem pequeno. Ok, obrigado. Esse silêncio do delay da resposta é um frio na barriga, né? Será que estou falando sozinho? Não, gente, está tudo aqui, tudo quietinho aqui te ouvindo. Então, a gente tem uma pressão, né, tanto para a caça, né, para consumo de proteína, mas também uma sobrecaça quando isso entra em cadeias de contrabando de animais, exportação de produtos relacionados à fauna, que são medicinais, ou que, enfim, tem algum apelo para a população de grandes centros, né? Existem estudos interessantíssimos falando do impacto da lanterna de cabeça sobre a fauna, que melhorou muito a capacidade das pessoas caçarem além do que elas precisam para se alimentar. E também o uso de áreas de floresta para cultivos, por exemplo, para palmeiras, para cultivo de óleo. Aqui no Brasil a gente tem o sistema de plantação de cacau, em cabrucas, né? Ou mesmo plantação de espécies exóticas, né, dentro da floresta, e essas atividades vão fazendo com que a gente perca espécies da fauna, né? As espécies vão se extinguindo por causa desses impactos e a comunidade vai ficando cada vez mais empobrecida, né? Ela vai se diminuindo, fica bastante depauperada, até a gente chegar num fenômeno que a gente chama de florestas vazias. O que são florestas vazias? São florestas que estão estruturalmente intactas, as plantas estão lá, as árvores estão lá, porque existe um certo delay, né, um certo atraso para que o processo ecológico aconteça. Então, quando a gente tem a diminuição da fauna, a estrutura vegetal da floresta ainda está lá intacta. Mas essa floresta começa a não funcionar muito bem. A gente vai ter sistemas ecossistêmicos prejudicados, porque quando a gente tem a depauperação da fauna, né, nesse processo de defaunação, acontece o quê? Uma miniaturização dessa fauna, porque são os animais grandes que são as preferências alimentares da comunidade local. São os animais grandes que têm ciclos reprodutivos mais lentos e poucos filhotes, e por isso que eles são mais impactados. Então, a gente começa a ver uma miniaturização da fauna, aumento de roedores nessas florestas, né? Então, aumentam as densidades das espécies de animais pequenos e a densidade dos animais grandes vai diminuindo. Com isso, a gente tem também uma alteração da comunidade vegetal, porque muitas espécies são dispersadas por esses animais, são animais grandes que conseguem comer frutos grandes e levar dentro deles, né, no sistema digestivo deles, as grandes sementes que serão dispersadas, né? A nossa anta é conhecida como a jardineira da floresta, ela que mantém essa comunidade vegetal durante o processo de milhões de anos de coevolução, como a gente conhece hoje, né? E essas plantas que dependem da dispersão, né, da zoocoria de animais grandes,
são responsáveis por 12% do estoque de carbono das florestas. Então, quando a gente perde esses dispersores e futuramente essas plantas começam a deixar de se reproduzir como deveriam, a gente vai estar potencialmente jogando até mais 12% do que tem estocado nas florestas, na atmosfera. Então, veja como existe um link entre defaunação, perda das espécies de fauna, e quando eu falo em defaunação, não é só a extinção das espécies, mas diminuição da abundância daquelas populações, né? Muitas espécies vão ser perdidas, vão ser extintas, mas outras vão ter suas densidades extremamente diminuídas. E isso vai ter um impacto muito grande nos serviços ecossistêmicos, que a floresta propicia para nós. Isso, então, faz com que a gente consiga ligar o processo de defaunação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Como, por exemplo, o objetivo de fome zero, uma vez que muitas populações dependem da floresta e da fauna para se alimentar, o objetivo de saúde e bem-estar, como já enfatizei, questões respiratórias, de seca, que também implicam no objetivo de água potável, da ação global contra o clima, né, que tem 13, e vida terrestre. Então, nós, como sociedade, temos um pacto global, apesar de não estar sendo cumprido ou aceito por grandes potências, mas nós, como sociedade mundial, temos um pacto de um alicerce, né, de um alicerce social e ambiental mínimo a cumprir, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que começaram lá nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e hoje a gente, depois de 2016, a gente mudou isso para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que a inserção do processo de defaunação para atingir esses objetivos é importantíssima. Quando a gente fala de defaunação, eu queria estreitar um pouco o leque para as espécies que eu trabalho, que são os ungulados de florestas tropicais. O que são ungulados? Ungulados são animais que caminham sobre as suas próprias unhas. O exemplo que todo mundo conhece, uma vaca. Então, uma vaca é ungulado, né? Tem um casquinho. O cavalo é ungulado, tem um casco, certo? Mas a gente tem várias espécies selvagens de ungulados, né? Em várias famílias diferentes dentro dos mamíferos, né? A gente tem as antas, que é na família dos tapirídeos, a gente tem os cervídeos, que são os veados que tem aqui. Inclusive, olha que interessante, a gente tem bovídeos, né? Que são selvagens, né? No sudeste da Ásia, a gente tem duas espécies que para a gente olhando é uma vaca, né? Se vocês olharem isso aqui, é uma vaca. Bom, mas não é uma vaca melhorada e não é uma espécie que a gente selecionou para ser um animal doméstico. Isso aqui é uma espécie selvagem, né? Bos gaurus, né? A espécie que a gente cria como animal doméstico é o Bos indicus ou o Bos taurus, né? Mas esse aqui é o Bos gaurus, é uma espécie, e tem Bos indicus também, Bos javanicus, que é uma espécie de vaca, então ali com 300, 400 quilos, né, habitando florestas do sudeste da Ásia. Vejam que riqueza, né, que você imagina um exemplar da fauna desse tamanho. E no extremo oposto, a gente tem tragolídeos, que são super pequenininhos, animais com 5 quilos, que estão lá também nas florestas do sudeste da Ásia. Na África, a gente tem bovídeos, né, esses animaizinhos aqui, que são parentes dessas vacas aqui, né, são os parentes mais próximos, tem um chifrinho igual das vacas, né, um chifrinho córneo. Enfim, a diversidade é grande. A gente tem ungulados da família Suíde, essa espécie aqui é do gênero Babirusa, que tem esses dentes, esses caninos que cresceram e atravessam, hoje eles saem por cima do nariz, e assim, eles usam isso para confrontos, disputas de território e tudo mais. Então, a diversidade é incrível desses animais, esses ungulados, e eles podem ser muito úteis para a gente quando a gente vai sondar a integridade dos ecossistemas, né? Olhar para essas espécies é olhar para a integridade das florestas. Porque elas são espécies-chave, né, dentro desse ecossistema. Por que são espécies-chave? Porque elas têm funções ecológicas importantíssimas, como eu falei para vocês, né, o exemplo da anta, que é a jardineira da floresta.
e porque eles têm uma biomassa muito grande, né? A biomassa basicamente é a abundância populacional, a densidade vezes o peso desses animais. Então, a gente tem uma biomassa muito grande, o que faz com que eles tenham um papel muito importante no ecossistema, tá? E eles são especialmente vulneráveis ao processo de influência antrópica, né? O processo de caça, porque são preferidos, são mais fáceis, né? São grandes, fáceis de serem avistados e abatidos, são preferidos por causa da qualidade, do rendimento da carne, e são especialmente vulneráveis por causa de uma reprodução lenta, né? Então, enquanto uma anta, por exemplo, tem um filhote a cada 14 meses, 16 meses, né? Então, é uma reprodução muito lenta, e um único filhote. E por isso, então, a nossa ideia de usar essas espécies como indicadores da integridade funcional dos ecossistemas florestais. A ideia, então, é identificar e quantificar quais são os fatores associados aos impactos humanos sobre ungulados, para poder entender, prever e mitigar o processo de defaunação e seus impactos no ecossistema. Então, por isso, o problema é que a gente tem poucos estudos em escala global e local sobre isso, né? A gente tem poucos estudos de como essas espécies em conjunto, a gente tem estudos mostrando espécies individualmente, mas em conjunto, todas elas juntas, a gente não tem, usando elas como indicadores da qualidade do ambiente e como elas estão sofrendo com os impactos antrópicos. A gente tem algumas evidências, né? Ninguém inventa roda quando vai fazer ciência, né? A gente sempre tem evidências prévias do que a gente vai fazer. Alguns trabalhos mostram, por exemplo, que a fragmentação dos ambientes, não só a perda como um todo de ambiente, mas a fragmentação entre eles, diminui, por exemplo, a riqueza de espécies, né? A gente perde diversidade. O tempo de residência das espécies nesses locais é menor, então eles são pouco ocupados, e aí a gente tem em decorrência aquilo, né? A função ecossistêmica não acontece. As espécies que precisariam dispersar as sementes, as espécies que precisariam ajudar no ciclo do nitrogênio e tudo mais, elas ficam um pouco tempo ali, né? Então o serviço ecossistêmico é prejudicado. E também essa fragmentação de hábitats também diminui a densidade das espécies de fauna. Outras evidências que a gente tem é que os indicadores socioeconômicos e de desenvolvimento, né, de desenvolvimento social, escolaridade e tudo mais, estão associados a alta taxa de desmatamento e maior pressão de caça. Então, existe uma relação, às vezes positiva, às vezes negativa, entre desenvolvimento e desmatamento, e desenvolvimento humano e pressão de caça, né? Alguns trabalhos já mostraram isso pontualmente. E existem alguns trabalhos que falam da importância das áreas protegidas, né? Que quando essas áreas protegidas, né, os nossos parques nacionais, as nossas reservas biológicas, quando elas são efetivamente, quando elas funcionam efetivamente, não são apenas parques de papel, que a gente costuma chamar, né? Parques que foram criados, mas que na prática não existem, não funcionam, a gente tem vários desses. Quando essas áreas protegidas são efetivas, que realmente existe um trabalho de proteção ambiental, isso ajuda a floresta a estar mais íntegra. Então, enfrentar toda a crise de defaunação que a gente tem no planeta todo, né, principalmente na região tropical, requer uma abordagem interdisciplinar e multifacetada, que a gente entenda esses processos que são do ambiente, né, como que o ambiente degradado influencia as espécies e como isso está interrelacionado com a questão social que está no entorno dessas áreas, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, quanto do funcionamento efetivo das áreas protegidas. Então, eu fiz uma construção... Oi? Alguém abriu o microfone sem querer. Eu fiz uma construção teórica, né, do que a gente está acostumado a trabalhar na área de ecologia, que é a paisagem ambiental, né? O que é a paisagem ambiental, né? Hoje em dia a gente fala muito desse conceito de paisagem. Nada existe no vácuo sozinho, né? Hoje em dia o nosso ambiente já é
certa forma, degradado e tudo mais. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, um fragmento que ao lado ele tem uma determinada plantação, ele tem uma determinada distância da cidade, ele tem um outro fragmento maior ou menor que ele, a uma certa distância, às vezes ele tem conexão com esse fragmento, às vezes ele não tem, então é um conceito que a gente chama de paisagem ambiental, paisagem ecológica, e a gente consegue medir e analisar as características dessa paisagem de várias formas. Isso é um campo bem desenvolvido na ecologia de paisagem, que a gente tira dessa paisagem, que a gente chama de métricas da paisagem, né? Várias formas de estudar essa paisagem, né? Existem várias formas da gente medir isso, por exemplo, uma delas é quão heterogêneo ou homogêneo é esse ambiente. Então, se é a gente pega, por exemplo, um quadrado como esse aqui, que é inteiro soja, ele é extremamente homogêneo. Se ele é inteiro floresta, ele também é extremamente homogêneo. Se ele tem metade de uma coisa e metade de outra, ele é mais ou menos heterogêneo. Agora, se ele é como esse que está aqui no exemplo, ele é altamente heterogêneo. Ele tem floresta, ele tem plantação. Essa heterogeneidade é uma das métricas da paisagem. Outra métrica da paisagem que a gente pode medir é a cobertura de habitat para as espécies. A gente assume quais desses usos do solo são ideais para uma espécie. Então, por exemplo, se a espécie é de campos naturais, né? Então, a gente vai assumir que só as áreas de campo são ideais para essa espécie, e a gente mede dentro dessa nossa área de estudo quanto de habitat tem para essa espécie. Isso é uma outra medida de métrica da paisagem. Uma outra possibilidade de analisar essa paisagem é pegar esse habitat ideal e ver em quantos fragmentos tem dele. Se tiver apenas um fragmento, a gente pode dizer que ele é pouco fragmentado. Se tiver muitos fragmentos, é altamente fragmentado. Isso tem uma série de implicações. Bom, esse é um conceito que já existia, é antigo, né? E aí o que a gente traz é que, ao lado disso, a gente tem uma paisagem social envolvida, né, no processo de defaunação. Não é só o ambiente, né? Essa paisagem social também vai estar aqui influenciando as comunidades, né, as espécies de ungulados, as espécies da fauna como um todo. E essas espécies da fauna são responsáveis pela integridade dos ecossistemas, fazer com que eles funcionem bem, que eles tenham suas funções preservadas e que a gente possa, como sociedade, usufruir desses serviços ecossistêmicos, que a gente só consegue em ecossistemas preservados. E existe também uma relação, né, que eu esqueci de pôr uma seta aqui, entre essa paisagem social e a paisagem ambiental, elas são interrelacionadas. O objetivo desse meu trabalho, que eu fiz nos últimos anos, é, então, modelar os efeitos diretos e indiretos das paisagens ambientais e sociais na densidade dos ungulados. A gente usou duas abordagens, né, para coleta de dados, né? A gente tem uma abordagem de dados da literatura e tem uma abordagem de dados que nós mesmos vamos para campo fazer as coletas e estimar a densidade dessas espécies. Queria eu poder, depois de viajar toda a Mata Atlântica, também poder viajar por toda a Bacia do Congo, por todo o Sudeste Asiático para estimar essas espécies, mas não dá, né? Então, a gente usa de dados, de publicações que já coletaram, já estimaram essas densidades por todas as florestas tropicais do mundo, né? Então, a gente coleta essas informações e junta com as informações que a gente coleta em campo, né? A gente estima essas populações e estima, além de estimar a densidade dessas espécies, quando a gente vai para campo, a gente consegue medir uma série de outras coisas naquele ambiente, como, por exemplo, um índice de influência humana que tem dentro daquela floresta. Então, para fazer esse estudo, a gente teve que fazer uma delimitação, né? Não dá para a gente estudar toda a fauna e toda a geografia do mundo, né? Então, a gente diminui um pouco o nosso leque. Então, esse estudo que eu tenho conduzido é com ungulados então, são artiodáctilos e perissodáctilos, né? Da ordem artiodáctilo e perissodáctilo. Agora, a gente cai no problema. E aí, quantas espécies existem? Como é que a gente faz para saber quantas espécies tem, para a gente saber quantas espécies a gente tem que procurar, a densidade delas? Né? Quantas espécies de ungulados existem?
nas florestas, por exemplo? É uma pergunta que surge e a gente precisa responder. Existe uma base de dados, né, a Mabel Diversity Database da Sociedade Americana de Massozoólogos, que publica essa lista, que atualiza, são especialistas em taxonomia que ficam atualizando a lista dos mamíferos do mundo. E dentro dessa lista a gente vai lá e refina ela só para essas duas ordens, né? Então a gente chega a um número de 104 espécies de ungulados, né? Então a gente tem, dentro dessas espécies, a gente tem várias espécies de anta, várias espécies de cervídeos, várias espécies de porcos, a gente tem várias espécies de tragolídeos, enfim. Então, a gente está falando de um universo de 104 espécies, das quais 39 são ameaçadas de extinção. Ou seja, num período de curto a médio prazo, elas estão em tendência de se extinguirem. As suas densidades estão diminuindo. Então, 40% de toda essa diversidade está ameaçada. E aí a gente corta isso, então, para trabalhar só com as florestas tropicais e subtropicais úmidas, mais um perímetro em volta dela, né, um buffer, que a gente chama, uma área tampão de 200 quilômetros, porque a gente tem muitos encraves de floresta fora daquela distribuição, então a gente amplia um pouquinho o escopo do nosso trabalho para essas áreas, porque depois o que a gente faz? A gente pega as distribuições geográficas dessas espécies e corta, né, usando ferramentas de processamento, com o limite das florestas do mundo, para a gente saber que espécie que entra no estudo e qual espécie não entra. E aí a gente descarta também algumas espécies que estão associadas à floresta, mas não são florestais, né, áreas de área alagada, ou então espécies domésticas, espécies invasoras, ou às vezes espécies que já foram extintas. Eu escutei um barulhinho aqui, acho que de levantar a mão. Alguém tem alguma pergunta? Professor Márcio, bom dia, tudo bem? É o Zé Roberto. Bom dia, Zé Roberto. Pessoal, para quem não sabe, eu tenho a honra de falar que o Márcio é um grande amigo meu. Nós estudamos juntos, nós somos da primeira turma de Ciências Biológicas da Unesp Jaboticabal. Então, o Márcio é um conhecido e um grande palestrante. Ô, professor Márcio, eu queria, só para facilitar o entendimento dos meus nobres colegas, eu queria que você pudesse fazer uma relação entre as florestas vazias, corredor ecológico e a presença da monocultura no estado de São Paulo. E aproveitar, e a minha segunda pergunta também é interessante, tem um projeto de lei, que é Lei 5.544 de 2020, que vai legalizar a prática da caça esportiva no Brasil. E o quanto que isso pode contribuir para o aumento das florestas vazias, porque boa parte dos animais a serem caçados, como se pensa, não é só, por exemplo, onça-pintada, jacaré, mas tem uma questão, por exemplo, no interior de São Paulo, um apreço por caçar tatu, por caçar capivara, por caçar paca, porque ainda nos grotões dos estados, né, existe uma questão social, rural, de caça desses animais, né, para alimentação. Não só para alimentação, mas também como troféu. E então, como que você acha que, em primeiro lugar, se a monocultura ela diminui o corredor ecológico e pode favorecer a desfaunação, criando essas florestas vazias, e se esse projeto de lei que libera a caça não pode também ampliar as florestas vazias. Obrigado pela atenção, professor. Belíssima palestra. Zé, eu escutei mais algum barulho aqui. Alguém tem mais algum comentário? Eu acho que o professor José Roberto, o professor Márcio, ainda não terminou a palestra, o José Roberto. A sua questão precisa aguardar um pouco. O professor ainda está falando. Entendeu, José Roberto? Entendi, professor. Obrigado. O professor Márcio ainda está falando, ele não terminou a palestra dele. Vamos deixar, depois que ele terminar a palestra,
a sua questão pode entrar em primeiro lugar para ele responder, mas ele primeiro precisa terminar a fala dele. Pode ser? Então, vamos voltar a palavra para o professor Márcio, para ele poder terminar a fala. Depois ele responde as questões. Certo. Certo? Gente, eu não vejo vocês, estou vendo só a minha apresentação na minha frente, que eu não estou, só estou acompanhando pelo áudio. Então, eu acho que isso tem tudo a ver, né? O lance da monocultura, enfim, dos corredores, com o fenômeno das florestas vazias, porque o que a gente vai ver é que a floresta, um determinado local, que tem uma determinada densidade de uma espécie, como eu falei, ele não existe no vácuo, ele tem um contexto. Ele tem um contexto ecológico, ambiental, ele tem um contexto social. E os corredores, a cultura agrícola que está nesse entorno, influencia certamente o que acontece dentro dessas áreas, seja ela uma área protegida, seja ela uma reserva legal, seja ela uma APP, né? Esse contexto, quando a gente pensa do ponto de vista ecológico, a gente pode pensar nos corredores, no tamanho desses corredores, na efetividade desses corredores. Quando a gente pensa do ponto de vista da paisagem, depende da cultura que está lá, diferentes culturas agrícolas têm diferentes impactos, principalmente na que a gente chama de permeabilidade da matriz, né? Como uma espécie, se ela sai de um fragmento florestal e vai para outro, dependendo do que está no meio do caminho, ela atravessa, dependendo do que tiver, ela não atravessa, e isso contribui para que a gente mantenha essas populações em altas densidades, né? A matriz é mais permeável, é mais amigável a essa espécie. Isso influencia também. E a caça entra nesse contexto social que eu falei, que a gente tem que dividir muito bem o que aqui no Brasil a gente chama de caça, como uma única palavra. A gente tem que falar caça esportiva, caça ilegal, ou a caça de subsistência. São coisas diferentes, né? No inglês é mais fácil porque eles chamam de hunting e de poaching, né? Uma pode, outra não pode. Mas, enfim, todo esse contexto social também influencia o tipo da caça que a gente tem num determinado local. Se é uma caça de subsistência, ela é muito mais amadora e vai ter menos impacto. Se ela é uma caça esportiva, ela é muito mais tecnológica e muito mais eficiente, vai ter impactos mais altos. Bom, então, eu estava falando para vocês que a gente pensa nesse estudo, nessas espécies, como indicadores da integridade dos ambientes, e que a gente precisou ir fechando o leque, porque não dá para estudar todas as espécies, todos os locais do mundo. Então, a gente opta por essas regiões de floresta e por essas espécies de ungulados. Nas nossas coletas de campo, né, a gente faz estimativas. Então, eu viajei por toda a Mata Atlântica coletando informações, né, fazendo estimativas de densidade e de variáveis ambientais. A gente viajou mais ou menos quase 80 áreas protegidas, mesmo que sejam, às vezes, parques nacionais, reservas biológicas, às vezes são RPPNs, enfim. A gente detectou 5 espécies diferentes de ungulados, né? A gente estimava a densidade dessas espécies contando as pilhas fecais, que são espécies que a gente não consegue ver. Então, a gente estima a densidade dessas espécies de um método indireto. E também faz uma estimativa de um índice de influência humana. Em cada pontinho desse aqui, a gente tem uma densidade e um índice de influência humana associado a ele. Como é que a gente estima essa densidade? Essa densidade é estimada, a gente acha as amostras fecais com um cão farejador, a gente caminha nessa linha azul aqui, por exemplo, a gente vai caminhando e contando quantas amostras fecais a gente acha, e depois divide isso pelo comprimento dessa linha e da largura efetiva que o cão consegue encontrar essas amostras, joga nessa fórmula aqui, que ela corrige depois, então, que o número de amostras pela área mostrada, né, de W é largura e L comprimento, dividido pelo tempo que as amostras de fezes duram no ambiente e a taxa com que os animais defecam, né? E aí a gente consegue fazer uma estimativa de densidade. Eu coloquei um videozinho aqui para vocês verem como é que funciona isso, né? Essa busca por fezes é um método bastante interessante com cães farejadores,
mas eu vou ficar sem o áudio se eu colocar aqui. Então, nesse QR Code, se vocês baterem o celular aí, vocês têm acesso direto para assistir, inclusive agora, no YouTube, com áudio, esse vídeo que eu vou pôr aqui para vocês. Quem não conseguir ler o QR Code, pode usar o endereço que está aqui. Bom, então, peço aqui para vocês acompanharem o áudio, abram o link desse QR Code aí no celular de vocês, que vocês vão ter acesso ao vídeo que eu vou pôr aqui. Então, é um cachorrinho que a gente treinou, mesmo treinamento que a polícia usa para achar explosivos, celulares, drogas e tudo mais, a gente usa o cachorrinho contra fezes. E o cachorrinho, então, é treinado, ele vai procurando, e quando ele acha, ele indica para a gente, ele late, e a gente dá uma recompensa para ele e tal, e anota ali, coleta aquela amostra, anota onde ela foi, georreferencia aquele ponto, e essa amostra entra na nossa contagem para a estimativa de densidade. Não sei se vocês estão vendo o vídeo, mas conforme o cachorro vai chegando perto do local, ele começa a ter alguns indícios e ele late. Ele late e avisa para a gente que encontrou. Ela vai indicando e latindo. Vocês vejam que a serrapilheira é extremamente volumosa, e por isso que a gente não consegue encontrar as fezes. As fezes de ungulado são igual de cabrito, por exemplo. No caso aí são cervídeos. E aí a gente dá um presentinho para ela, que é uma bolinha de tênis. Faz uma festinha, dá um agrado. Enfim, essa é uma forma da gente detectar as espécies no ambiente e fazer essa contagem, né, para poder estimar a densidade. Só que tem um pequeno problema, que todas as espécies, por exemplo, de cervídeos, têm as fezes do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Como é que a gente faz para saber se a gente está estimando densidade de uma espécie ou de outra, né? Imagina se chegasse um extraterrestre no planeta Terra e começasse a estimar a densidade de primatas. Ele ia juntar a gente com os orangotangos, com os macaco-prego, com todo mundo. Não dá, a gente tem que estimar as espécies de maneira diferenciada. E por isso a gente tem todo um trabalho de identificação taxonômica dessas amostras, né? Então, aqui vocês veem dentro do tubo as fezes, né? A gente seca elas para poder extrair o DNA que sai nas fezes, né? São células da mucosa intestinal. A gente amplifica um pedaço desse DNA, né? Um pedacinho, vários pedacinhos, na verdade, de várias regiões. Algumas regiões são gene, outras não, sempre DNA mitocondrial. E aí a gente faz um CSI, né, das amostras de fezes, né? A gente tem padrões genéticos conhecidos, né, de algumas espécies, e a gente tem espécies suspeitas que a gente encontrar, e a gente vai começando a fechar esse leque, né? Se a gente olha aqui, então, por exemplo, o nosso suspeito pode ser essa espécie aqui, mazamarana ou americana, e ele é diferente dessa outra, então a gente exclui essa. A gente vai para um outro pedaço do DNA que foi cortado de uma diferente forma e vê que esse nosso suspeito, ele não é igual, mas ele é diferente do MA, então ele só pode ser desculpa, ele é igual o MA, então ele é um mazão americano, e a gente sabe que aquele cocô, aquelas amostras de fezes que a gente encontrou é dessa espécie, e que a gente vai contar, então, aquela amostra fecal como sendo daquela espécie, e a gente vai dividir por uma área, e a gente vai conseguir ter uma estimativa de uma densidade num determinado local, associada com uma série de informações ambientais. Outra forma da gente identificar isso é fazendo sequenciamento genético de pedaços maiores, fazendo uma análise filogenética. Eu acho que não convém a gente entrar muito em detalhes sobre isso, mas a gente também, com inferência bayesiana, a gente consegue chegar a que espécie pertence os nossos suspeitos, como a gente diz. E esse aqui é o nosso índice de influência humana, que a gente calcula quando a gente vai num determinado local, coletar amostras, estimar uma população, a densidade de uma população, né?
Ele é um índice que incorpora 4 variáveis, né? Uma é exploração vegetal, então, seja se tem extração de palmito, plantação de cacau ou café, ou pinos, ou eucalipto, dendê ou extração de madeira, então a gente dá uma nota de 0 a 2, 0 se isso é inexistente, 1 se existem relatos superficiais, a gente considera isso como existente, ou nota 2 se é muito frequente, né? Então, a gente tem relatos contundentes das pessoas que moram ali, a gente viu em loco, a gente constatou alguma espécie que foi cortada ali, às vezes a gente está andando, a gente encontra palmito cortado e tudo mais, então a gente faz um score de 0 a 2 para cada tipo de pressão, né? Então a gente tem a pressão que a gente chama de exploração vegetal, a gente também tem a pressão que é a presença de ungulados domésticos, e por que isso é ruim? Porque os ungulados domésticos podem transmitir doenças para os ungulados selvagens, e aí ocorre a pandemia dos bichos, né? A gente teve a pandemia dos humanos, mas a pandemia dos bichos acontece na natureza e a gente nem fica sabendo. A gente também tem um score associado à presença de cães domésticos, que são muito nocivos para os ungulados, né? Os cães têm uma estratégia de caça que os ungulados não estão acostumados, e aí eles acabam sendo mais efetivos do que a natureza permite, né? Os ungulados estão acostumados a fugir das onças, não dos cães. Então, a gente também dá uma nota para a presença de cães de 0 a 2, e mais atualmente a gente tem o problema da invasão do javali no Brasil, então que é um problema, porque o javali pode predar filhotes de ungulados, né, pequenos filhotinhos. Os javalis também alteram todo o ambiente, né, eles acabam com o recrutamento de plântulas e tudo mais. Então, a gente, em loco, analisa esses 4 aspectos, dá uma nota de 0 a 2 para cada um deles, e no fim a gente soma tudo isso, que vai dar um score para a gente de influência humana, que é um score que varia de 0 a 8. 0, que tem muita pouca influência humana, 8 é que tem muita influência humana. E aí a gente vai para outra parte do trabalho, que é a parte mais tranquila, né? A parte que a gente faz sentado em casa, lendo artigo, né? A gente revisou trabalhos, publicações dos últimos 33 anos, né? Usando o Google Scholar. A gente digitava o nome daquelas 109 espécies, seguido da palavra density, ou abundância, e aí o Google joga aquelas milhões de páginas, e a gente vai olhando as 30 primeiras delas, filtrando o que pode ser um artigo, o que não é, né? Porque às vezes a pessoa, simplesmente na discussão de um trabalho, falou sobre densidade e sobre uma espécie, o buscador joga para a gente precisa filtrar realmente quais são os trabalhos que estimaram essas densidades. E quando a gente encontra esses trabalhos, aí a gente faz uma coleta sistematizada dessas informações que estão nos artigos científicos. Seja o nome da espécie, a densidade, a dispersão desses dados, o método que foi usado para a detecção, o modelo estatístico para estimar isso, o local de estudo, o bioma, as coordenadas geográficas, que são importantíssimas para a gente, se isso estava dentro de uma área protegida ou não, qual foi o esforço amostral associado a essa estimativa, a estação do ano, tudo mais. Aí tem uma série de outras informações que a gente pega junto também para facilitar depois, o DOI e tudo mais. Então, a gente tem uma coleta de campo na Mata Atlântica e a gente tem coleta de dados do mundo todo usando literatura. Com essa coleta da literatura e a nossa coleta de campo, a gente tem um banco de locais que tiveram a densidade de ungulado estimado, com uma coordenada geográfica. De posse dessa coordenada geográfica e com imagens de satélite, né, imagens de sensoriamento remoto, a gente consegue estimar várias coisas da paisagem ambiental. Então, lembre que a gente tem a nossa paisagem ambiental e a gente tem a nossa paisagem social. Dentro da nossa paisagem ambiental, a gente vai estimar várias daquelas métricas que eu falei para vocês, como cobertura do hábitat, heterogeneidade, número de fragmentos, usando imagens de satélite. Então, por exemplo, se a gente tem, vocês estão vendo um fragmento florestal bem grande, bem verdinho, isso aqui é o interior do Paraná, reserva biológica das Perobas, né, fica no nordeste do Paraná, um lugar bastante legal. A gente tem uma estimativa de densidade aqui, bem no meio. Ora, vamos estudar, a gente faz uma categorização dessa imagem de satélite, uma imagem, quando a gente vê, na verdade, ela é constituída de pixels com diferentes valores de cor, né? Então, por exemplo, a gente está mais acostumado com as nossas fotos digitais, que são os pixels
verdes, vermelhos e azuis, né, o famoso RGB. E aí, dependendo da cor desse pixel e de como essa imagem é refletida, a gente consegue, a vegetação reflete a luz, a gente consegue categorizar, né, transformar em categorias estanques e não contínuas. Não existe categoria contínua, né, desculpa. Mas a gente consegue categorizar esses mapas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem em vermelho o que são aglomerados urbanos, em verde são áreas naturais, áreas de floresta, em rosinha são culturas soja e outras delas, e em amarelinho é milho. Tá? Então, a gente consegue, de posse da coordenada geográfica no meio desse local aqui, usar ferramentas de geoprocessamento para delimitar um perímetro em volta dessa nossa área, que a gente chama da nossa área de estudo, e calcular dentro dessa bolinha aqui quanto de hábitat tem para essa espécie. Então, por exemplo, aqui a gente tem bastante, a gente tem aí mais ou menos 60% de hábitat para a espécie, né, de 60% de floresta. Quão heterogêneo é essa paisagem e quantos fragmentos tem aqui dentro. Se a gente pegar um outro local, que aqui, ó, na beira dessa cidade, que tem uma pequena florestinha que teve a densidade de ungulados estimada, a gente faz outra bola e calcula dentro dessa bolinha, a gente vai associar o valor de densidade aqui, essas métricas também, de cobertura de hábitat, de heterogeneidade, número de fragmentos. Vejam que nessa bolinha de cima aqui, a gente tem muito mais fragmentos e tem muito mais heterogeneidade e menos cobertura de habitat. E a gente faz isso com uma imagem de satélite do mundo inteiro, né? 7 gigas de imagens de satélite categorizadas, como se fosse um mapa de biomas que a gente tem aqui, mas a gente usa essa ferramenta para o mundo todo. E aí a gente constrói a nossa paisagem ambiental. Tá? Então, a nossa paisagem ambiental é constituída dessas 3 variáveis de ambiente, né? A heterogeneidade da matriz, a cobertura de hábitat, o número de fragmentos. Então, a gente tem lá no nosso banco de dados uma coluna de densidade, a coluna ao lado, as 3 colunas ao lado do nosso banco de dados, é a nossa paisagem ambiental. Naquela determinada densidade, qual era a cobertura de habitat, qual era a heterogeneidade, qual era o número de fragmentos. E aí a gente vai adicionar a nossa paisagem social, são mais algumas colunas que vão vir ali junto. Porém, na nossa paisagem social, a gente não consegue índices pontuais, afinal de contas, por exemplo, a gente pegar índice de desenvolvimento humano, ele não é estimado de maneira pontual para qualquer lugar, ele é estimado, por exemplo, a nível de município, a nível de estado, ou a nível de país, né? Então, a gente sempre trabalha com índices subnacionais, que são os estados, no caso do Brasil, né? E com índices que foram estimados o mais próximo possível dos estudos que a gente coletou da literatura. Às vezes o estudo é de 1990, então a gente vai lá e pega um índice subnacional, por exemplo, de desenvolvimento humano, de 1990, no estado de São Paulo, por exemplo, e associa lá no nosso banco de dados. A gente coleta isso, então, no Banco Mundial, tem uma base de dados muito completa, né, sobre isso. Essa base de dados, a Global Data Lab, também tem uma base muito legal aqui, só um mapinha para... então, a gente coleta essas informações, né? Índice de desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento de gênero, paridade de poder de compra, renda, tanto para masculino quanto feminino, índice de Gini, taxa de emprego, tanto masculino e feminino, anos de escolaridade, tanto masculino como feminino. Alguns deles são correlacionados, porque o IDH é composto, né, por renda, escolaridade e expectativa de vida. Né? Mas a gente tem algumas hipóteses, por exemplo, será que onde a taxa de emprego masculina é mais alta, a gente vai ter mais densidade das espécies, porque os homens vão estar trabalhando e não vão caçar? Essa é uma hipótese. Será que onde a gente tem escolaridade feminina mais alta, ou seja, a gente vai ter mais renda em decorrência dessa escolaridade? As pessoas precisam de menos caça de subsistência, porque ela vai no supermercado comprar em vez de caçar, e aí a densidade das espécies vão ser mais altas, e, consequentemente, as florestas vão estar mais intactas, e, enfim, tudo mais. Então, várias hipóteses vão surgindo. Outra coisa que a gente associa na nossa paisagem social é a densidade de guardas-parques. Quando é uma área protegida,
a gente vai, dentro existe um cadastro de áreas protegidas, e a gente sabe quantos guarda-parques estão lá dentro, e a gente sabe o tamanho dela. Então, a gente tem um índice que é a densidade de guardas-parques dessas áreas. E a gente tem também um índice de densidade humana média, né? Então, aqui são dados de densidade humana, que a gente consegue, por geoprocessamento, também extrair e juntar isso no nosso banco de dados. E a gente analisa esses dados das mais diversas formas, né? A gente monta um banco de dados e a gente faz análises exploratórias básicas, né? Faz gráficos, enfim, tudo mais. Algumas regressões para saber se existe uma relação entre essas variáveis e a densidade. Alguns modelos múltiplos para, às vezes, uma variável só não influencia a densidade, mas duas combinadas, sim. E o que a gente trouxe de novo é o uso dessa modelagem de equações estruturais. É uma análise muito comum nas ciências humanas, muito comum na psicologia, na economia, na administração, mas muito pouco usada na minha área, que é a ecologia. Então, é uma análise multivariada, que você tem essas, o que a gente chama de variáveis latentes, que são esses círculos aqui, se vocês olharem essas elipses, né, aqui na imagem da direita, a gente tem essas variáveis latentes, que são variáveis teóricas. Por exemplo, aqui um exemplo de ciências humanas, né, por exemplo, rotina de trabalho, interação pessoal, né? E essas variáveis latentes, mais abstratas, são compostas por indicadores, que esses sim são mensuráveis, né? E a gente mede a relação dessas variáveis latentes com alguma outra variável, né? Então, o pessoal usa isso muito na psicologia, para como a pessoa toma decisão de fazer alguma coisa, ou para cultura empresarial, enfim, tem uma série de utilidades. E se a gente tentou trazer isso para a ecologia, para esse nosso tipo de trabalho com a fala. E a gente criou, então, esse modelo, né, um modelo teórico do que a gente imaginava. Desculpe, está em inglês, não tive tempo de traduzir isso aqui, porque é muito grande, mas a gente tem, então, uma variável que a gente chamava de defaunação, que ela tem um único indicador, que é a densidade de ungulados. Essa variável é influenciada pela qualidade do ambiente, que tem uma série de métricas que a gente mede no ambiente, tem aqui o nosso índice que a gente vê localmente, mas tem todos os índices da paisagem que a gente coleta com sensoriamento remoto, que vai compor a nossa variável guarda-chuva, que é a paisagem ambiental. E do outro lado, a gente tem a nossa paisagem guarda-chuva, que é a paisagem social, né? Dentro da nossa paisagem social, a gente tem a pressão de caça, a gente tem o desenvolvimento humano, que a gente tem essa série de indicadores socioeconômicos, né, desenvolvimento de gênero, desenvolvimento humano, Gini e tudo mais. E a gente tem o que a gente chama de patrulhamento das áreas protegidas, que é a densidade dos guarda-parques, o gênero desses guarda-parques e a renda desses guarda-parques. Algumas desses a gente não conseguiu ter acesso, então a gente não conseguiu medir todos eles. Então, a gente faz essa construção e a análise estatística ela acaba sendo engessada por esse modelo teórico, né? A gente não vai testar variável a variável, a gente vai testar um conjunto, para saber se o nosso conjunto teórico, o nosso modelo teórico, tem significância estatística ou não com os nossos dados. Então, veja que é importante a gente ter um conhecimento teórico de como funciona esse sistema, né? Antes de fazer análise, antes de pensar o trabalho, a gente precisa trazer da teoria a construção desse modelo que vai ser testado. Bom, e o que a gente conseguiu com todo esse trabalho, né? Onde a gente chegou? Bom, a gente revisou quase 120 artigos, né? Isso nos últimos anos. A gente conseguiu 448 estimativas locais, né, das espécies. A densidade varia de valores desde quase zero, né, 0,005 para bós javânicos, como para trágulos, canchíolas, essa densidade chega a quase 80. Então, veja como é hipervariável essa densidade. Apesar de ela ter uma média, uma mediana de 5 e, respectivamente, 2 indivíduos por quilômetro quadrado, essa é uma variável, a gente tem muita a densidade varia muito. Se ela varia muito, é bom, porque a gente consegue saber o que está influenciando ela ou não. Se ela fosse uniforme, a gente não ia conseguir medir nada. Então, é bom que ela seja variável.
Aqui o nosso banco de dados, então a gente tinha o autor dos estudos, o ano, a família, a espécie, o valor de densidade, como eu falei para vocês, e associado, né, a ele a gente começa aqui, por exemplo, aqui é a coordenada, o esforço, e aí vem aqui os índices da paisagem humana. Então, olha, a densidade humana, o poder de compra, outra forma de estimar o poder de compra, o índice de desenvolvimento humano, o Gini, a taxa. Então, a gente monta esse tabelão, é o tabelão que vai fazer a nossa análise. A gente tem a parte de surveillance, né, de patrulhamento, e a gente tem os índices de heterogeneidade da matriz, os índices ambientais, né, cobertura de hábitat e tudo mais. Essas são as primeiras linhas do nosso tabelão, que é o nosso banco de dados, que a gente vai usar ele para testar se aquele nosso modelo teórico é legal ou não, né? A gente tem estimativas de densidade para vários gêneros de ungulados, né, para 7 famílias diferentes, né? Os cervídeos e os bovídeos são os que têm mais estimativas. Essas estimativas estão presentes em 3 continentes, né, na América, na Ásia e na África. Mas lembrando que eles tendo trabalhos nesses 3 continentes, não significa necessariamente que são os locais que estão fazendo esse trabalho, né? Tem muito pesquisador americano e europeu fazendo trabalho no quintal da gente, né? Então, a gente, dentro dessa tendência nova de descolonização, é uma pesquisa que a gente pode avançar, é saber quem que está fazendo esse tipo de trabalho nessas áreas em desenvolvimento. A gente tem uma flutuação de trabalhos ao longo dos anos, e de maneira muito interessante, até curiosa, a cada 9 anos a gente tem um pico de trabalhos que estima densidade de ungulados no mundo. Eu não faço, assim, a menor ideia do que está acontecendo, mas pode ser tudo ao acaso, mas que é bem interessante esses picos a cada 9 anos, e que isso merece ser explorado para saber o que é que está acontecendo. Talvez financiamento, ou talvez esteja associado a alguma política internacional mais abrangente, de financiamento de ciência, financiamento de conservação, eu não sei, mas a cada 9 anos a gente tem mais estudos, ou picos de estudos. E esse aqui é o nosso mapa, da onde a gente tem, cada ponto desse aqui é uma estimativa de ungulado numa floresta tropical. E em cada pontinho desse aqui, a gente tem, associado a ele, um índice de influência humana, um índice de... a gente tem vários índices, tanto da paisagem ambiental, quanto da paisagem social. E aqui o que a gente fez, a nossa coleta própria de dados para a Mata Atlântica, porque aqui a gente tem alguns dados coletados em loco, que, diferentemente da parte global, a gente não consegue fazer. Vejam que a densidade varia também, né, de locais em vermelho, onde a densidade é menor, e em verde e amarelo, onde a densidade das espécies é maior. E esse aqui é o nosso modelo. A gente jogou lá a nossa paisagem social, a nossa paisagem ambiental, nós simplificamos um pouco aquele modelo, porque a gente precisaria de mais ou menos umas 1.500 estimativas de densidade para testar o modelo, a gente só conseguiu 500. E a gente colocou aqui, por exemplo, na nossa paisagem social, como indicadores da paisagem social, a renda masculina e o índice de desenvolvimento de gênero. Na nossa paisagem ambiental, a gente colocou heterogeneidade da matriz e cobertura de habitat. Por que a gente descartou algumas variáveis que a gente coletou? A gente descartou porque elas eram altamente correlacionadas entre elas diziam a mesma coisa, né? Então, a gente, se elas estão dizendo a mesma coisa, a gente precisa tirar para não superaderir os dados no nosso modelo. A gente testa esse modelo e o que acontece? O nosso modelo é pouco explicativo, né? A gente não conseguiu ter poder preditivo do nosso modelo. A ideia era usar esse modelo para prever o futuro, né? Se a gente aumentar a renda, se a gente aumentar o desenvolvimento de gênero, se aumentar a cobertura de hábitat, vai aumentar a densidade das espécies? E a gente não conseguiu esse poder preditivo do modelo. Veja que não é significativo, né, as influências. E a gente testou um segundo modelo. Esse, sim, foi um pouco mais significativo. Então, a gente tem indícios significativos que a paisagem social, aí nesse caso, composta por desenvolvimento humano, índice de Gini e emprego masculino, ela influencia, mesmo que de maneira leve, mas estatisticamente significativa, a integridade do ambiente, né? E a paisagem social também influencia a integridade ambiental do ambiente. Desculpa, a paisagem social influencia a paisagem ambiental. Mas a paisagem ambiental não foi significativa na influência para a integridade.
Mesmo assim, mesmo sendo algumas coisas significativas, eles tiveram valores muito baixos. Então, a gente acha que a gente precisa ainda melhorar esses dados, né? A gente coletou dados ambientais, por exemplo, numa escala de 100... numa escala de pixels de imagem de 100 metros, né? 100 metros por 100 metros. Talvez se a gente diminuir para 30 metros, a gente consiga uma informação melhor, né? Algumas coisas a gente precisa melhorar nisso, mas estamos trabalhando para isso. Como esse modelão geral, teórico, a gente não ficou 100%, a gente partiu para análises individuais, variável a variável. E a gente consegue encontrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, a renda masculina, conforme ela aumentou, né, é um R baixo, mas significativo, ela fez diminuir as espécies. Veja que interessante, ao contrário do que a gente esperava, né? A gente esperava assim, se as pessoas têm mais renda, elas não vão precisar caçar, o ambiente vai estar mais íntegro e tudo mais, não. A renda fez diminuir a densidade das espécies. E a mesma coisa aconteceu com a escolaridade feminina. Quando a gente tem mais escolaridade feminina, a densidade também diminui, né? Mesmo que é uma influência fraca, mas é significativo. E a gente falou, olha, isso é contraintuitivo, né? Contraintuitivo do que a gente imaginava. O que será que pode estar acontecendo? Quando a gente olha os nossos dados locais aqui da Mata Atlântica, né? A gente tem o nosso índice de influência humana, né? Que é as espécies exóticas, os cães e tal. Esse sim foi bastante interessante, porque conforme aumenta a influência humana, a densidade diminui. Correspondeu com o que a gente esperava, e altamente significativo e com uma alta influência. O que para a gente mostra que é a importância da coleta de variáveis locais em loco, e não a coleta de dados à distância, está indicando alguma coisa forte. Mas o índice de desenvolvimento humano teve o mesmo padrão. Conforme a gente aumenta o desenvolvimento humano, diminui a densidade das espécies, né? Novamente, contraintuitivo do que a gente imaginava. A gente imaginava que quanto mais desenvolvido, mais renda, mais educação, os ambientes estariam mais íntegros, mais preservados, com as densidades mais altas. Não. E a outra relação que a gente viu, conforme a gente tinha mais guardas-parques nos locais, maior era a densidade. Isso correspondeu com as nossas expectativas de densidades mais altas em locais que são mais protegidos. Só que, infelizmente, o teste foi marginalmente significativo apenas. Aqui a gente fez uma análise, aí não regressão linear, mas regressão exponencial, do poder de compra com a densidade. E esse também deu significativo e um forte influência. Então, onde a gente tem áreas de alto poder de compra, alto poder paritário de compra, né, a gente tem mais densidade das espécies. A gente também fez um modelo misto para testar as duas variáveis juntas, né, o índice de influência humano e o de proteção, né, das áreas. E o que a gente viu é que, mesmo quando elas estão juntas, as duas têm efeito juntos também, mas a influência humana tem um efeito maior, negativo, né? Quanto mais influência humana, menos densidade, e a densidade de guardas-parques tem um efeito positivo mais leve, né? Trabalhando as duas juntas, um modelo múltiplo. Aqui a gente começou falando, olha, então, peraí, existem alguns indicativos que a paisagem social está influenciando a densidade. Vamos testar se a nossa paisagem social influencia a influência humana. Será que onde o nosso índice de influência humana foi mais alto, então áreas com mais influência, mais degradadas, o que acontece com os indicadores socioeconômicos dessas áreas? Exatamente, quando a gente aumentou o desenvolvimento humano, aumenta a influência humana. A gente olha, peraí, o que está acontecendo? Então, se as comunidades têm renda, se a gente está num local com alta educação, a gente tem mais influência humana, alguma coisa está assim, tá estranho, né? Esse tipo de informação está estranho. O que será que está acontecendo? A gente começou a ficar meio doido. Falou, poxa, a gente não queria que acontecesse, não, a gente nunca quer que aconteça alguma coisa. Em ciência, a gente tem que olhar os resultados, mas pelas nossas crenças, pelas nossas convicções sociais e políticas, a gente sempre acha, olha, seria tão bonito se a gente tivesse
aumento de educação e renda associado com a preservação do meio ambiente, não necessariamente é o que a gente está vendo. A gente começou a explorar, né? A mesma coisa acontece quando a gente vê entre duas variáveis nossas, por exemplo, heterogeneidade de matriz. Quanto mais heterogênea a matriz, mais desenvolvimento a gente tem. Poxa, o que é que está acontecendo, né? Quanto mais renda feminina a gente tem, mais heterogênea essa é a matriz. Então, parece, o que a gente está vendo, que o desenvolvimento socioeconômico não está caminhando junto com a conservação ambiental. Esse é o que nós estamos suspeitando. Né? Existem algumas pessoas que já levantaram essa bola antes, né? Então, existem indicativos de maior desmatamento, isso no sudeste da Ásia, de áreas com mais desmatamento, eram as áreas onde a gente tinha mais escolaridade, mais renda masculina e mais IDH mais alto. Então, é um fenômeno que acontece em outros locais também, com o desmatamento, não só com a densidade das espécies. É um fenômeno de aumento da pressão de caça quando a gente tem desigualdade de renda. Então, quando a gente tem alta diferença entre poder de compra e densidade humana alta, a gente também tem mais caça. A gente olha, peraí, então a gente achou que era estranho, mas não é tão estranho assim. Isso está acontecendo em outras áreas. O que será que está acontecendo? Bom, uma resposta para o que pode estar acontecendo é a curva do Kuznets, né? O Simon Kuznets, né? Economista de Cambridge, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele criou essa curva aqui, né, de renda per capita, em desigualdade de renda em função da renda per capita. E conforme a gente aumenta a renda per capita, a desigualdade aumentava. Ele falava que isso era um fenômeno dos países em desenvolvimento. Que a gente chegaria num ponto que isso começaria a mudar, e aí conforme a gente tem países já desenvolvidos, conforme a gente vai aumentando a renda, aí sim a desigualdade iria caindo. E aí foi criado, né, por esse autor aqui, o que a gente chama de curva de Kuznets ambiental. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Realmente, a deteriorização ambiental aumenta conforme a gente aumenta indicadores sociais. Né? Só que chega num determinado momento que essa curva muda e a deteriorização começa a diminuir. Né? Esse é um fenômeno que pode estar acontecendo e a gente não enxergou isso porque dentro do nosso escopo geográfico a gente está trabalhando com florestas tropicais que estão dentro de países em desenvolvimento. A gente não olhou o cenário como um todo, a gente olhou só um cenário de países em desenvolvimento. Então, pode ser que a gente esteja olhando, a gente tenha tendo uma vista parcial do todo, que a gente esteja achando que deteriorização ambiental aumenta com a renda, porque a gente está olhando só esse pedaço da curva aqui. A gente precisaria ampliar o estudo para outras áreas, e aí achar indicadores ambientais de integridade do ecossistema, que são de distribuição por outros ambientes também, de ambientes temperados e ambientes mais frios, né? Para que a gente possa ter uma visão completa do todo, né? E nunca esquecer que a gente está olhando a densidade, que a gente está olhando o que influencia a densidade, mas essa densidade está intimamente associada com a integridade florestal e com os serviços ecossistêmicos. Afinal de contas, as florestas que estão degradadas e sem os seus atores dentro dela, ela não consegue fornecer os serviços que a gente precisa, de chuvas, de prover combustível, de prover fonte de proteína para as comunidades locais, de diminuir a umidade, de aumentar a umidade em áreas longe dessas florestas, né, aumentar a produtividade agrícola por causa dessas chuvas e tudo mais. Então, a gente nunca pode esquecer do contexto maior dos nossos trabalhos. E a mensagem que fica é que a conservação não advém pura e simplesmente da melhora dos indicadores sociais sem uma política ambiental associada. Então, pensando em diferentes escalas de tempo, né, aqui do lado esquerdo a gente tem o que é mais efetivo no curtíssimo espaço de tempo. Mas o desenvolvimento social talvez seja importante no médio e longo prazo, e no longuíssimo prazo, talvez a gente precise de políticas ambientais mais
fortes associadas a esse desenvolvimento socioeconômico. Afinal de contas, a conservação da biodiversidade é um empreendimento humano, né? Então, a gente pensa, principalmente nós, eu me coloco como biólogo, a gente sempre pensa do ponto de vista biológico, ecológico, mas a gente nunca pode esquecer que a conservação da biodiversidade é um empreendimento humano que foi iniciado por humanos, projetado por humanos e destinado a modificar o comportamento humano, né? Dessa forma, só uma abordagem interdisciplinar trará avanços significativos para a gente compreender de forma profunda como que esses fatores antrópicos, né, estão agindo sobre os ambientes, e daí, entendendo como esses fatores agem, a gente possa prever o que vai acontecer e aí prevenir e mitigar esses impactos. Eu trago para vocês aqui a sugestão de 2 livros que são muito bons, né? Esse da esquerda, Conservation Biology for All, eu sugeriria para os colegas que não são da área de biologia, para poder entender a parte, as grandes questões da biologia da conservação, aprender um pouco sobre os padrões biológicos, ecológicos, quais são os fundamentos teóricos deles. E esse outro livro, à direita aqui, eu recomendo para os colegas que são biólogos, né, mas que estão entrando nessa área interdisciplinar, que é o Conservation Social Science, que é um livro que apresenta as ciências sociais para os biólogos, para os ecólogos, e como que a gente faz para fazer essas diferentes áreas conversarem, porque elas têm diferentes epistemologias, elas têm diferentes formas de se trabalhar, diferentes escalas, diferentes perspectivas, fundamentos teóricos diferentes, né? Então, fica essa sugestão de leitura para quem tiver interesse. Inclusive, se alguém me mandar um e-mail, eu tenho em PDF esses livros. Aqui são os meus contatos, o link para as minhas páginas pessoais. No QR Code vocês conseguem copiar essas informações aqui. Tá bom, gente? O que eu tinha para falar para vocês era isso. Acho que a gente até passei um pouco mais da 1 hora que tinham pedido. Eu acho que agora a gente tem um tempinho para perguntas. Certo. Obrigado, Márcio. Professora Helena, gostaria de iniciar com uma questão. Por favor, professora. Só, gente, eu posso pegar só um pouquinho de água? Pode, fica à vontade. Acabou a minha água aqui. Então, pessoal, eu só vou organizar a lista de perguntas, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, primeiro levanta a mão, aí eu vou chamando aí o aluno ou o professor que queira perguntar, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma para organizar as questões. Professora Helena, por favor. Obrigada, Guilherme. Eu pedi para falar para o Guilherme, porque eu preciso sair da reunião às 11 horas, e eu não queria deixar de comentar. Primeiro, cumprimentar o professor Márcio pelo seu trabalho. Muito, muito legal, Márcio. Muitíssimo, muito interessante, muito bem cuidado do ponto de vista metodológico. Olha, você desculpa, eu estou falando aqui do meu pouco conhecimento, do meu zero conhecimento da sua área, mas a sua exposição nos revela um cuidado metodológico muito grande, um cuidado, uma técnica muito bem aplicada nas suas pesquisas, e também, o que é muito interessante para a gente, um olhar interdisciplinar para o seu problema. Acho que isso você deixou muito claro para a gente a importância de que é necessário esse olhar interdisciplinar para que a gente consiga a conservação da floresta. Eu queria perguntar para você, assim, existem políticas de manejo comunitário? Essas políticas têm sido pensadas no Brasil? Quer dizer, que desenvolvimento que é a solução, né? Quer dizer, não é qualquer tipo de desenvolvimento que é a solução para a floresta, para serem implementados nas florestas tropicais, né? Então, tem todo um cuidado aí que eu queria que você nos falasse, se você tiver condições, né? Deve ter, se existem políticas de manejo, se elas são implementadas, se elas são cuidadas,
quem que cuida dessas políticas de manejo? Né? E cumprimentá-lo, mais uma vez, pelo seu trabalho. Muito obrigada, Márcio. Obrigado, professora. Eu fico muito feliz com as palavras. Do ponto de vista de políticas públicas, é o que a gente precisa primeiro pensar que a gente tem muito pouco e que a gente é muito deficiente no mundo todo, mas aqui no Brasil, onde a gente tem mais acesso, é como medir a eficiência das políticas públicas, né? A gente tem muitas ideias, a gente tem muitas iniciativas, algumas em pequena escala, algumas em grandes escalas, mas poucas delas a gente tem medidas objetivas da eficiência dessas políticas públicas, né? E não só medir essa eficiência em diferentes períodos de tempo, tanto no curto, no médio, como no longo e longo prazo, né? Como eu falei, a gente tem exemplos que patrulhamento e guardas-parques são efetivos, são realmente efetivos para as áreas protegidas. Mas eles são efetivos num curto espaço de tempo. Eles são muito caros, então é impossível. A gente tem um exemplo muito claro, né, dos rinocerontes na África que estavam para se extinguir, só sobrava 2 ou 3, eles puseram 5 caras com uma metralhadora em volta daqueles 2 ou 3 que estavam sobrando ali. Isso é altamente efetivo, mas é impraticável em longa escala, né? Então, acho que a nossa política pública, ela não é pensada dessa forma, para escalonar o que precisa ser feito muito caro e o que precisa ser feito, que não é tão caro, é mais barato, mas demanda tempo a longo prazo, e medir a eficiência disso. Isso nós não temos. Agora, nós temos algumas iniciativas pontuais, né? Então, por exemplo, na Amazônia, a gente tem algumas reservas extrativistas que estão funcionando, né? Então, Mamiroá funciona muito bem. É uma comunidade local, não é tão pequena mais assim, né? Já cresceu um pouquinho, acho que nós já chegará a algumas centenas, né, de habitantes que estão lá no meio da floresta amazônica, que conseguem sobreviver de maneira digna, de maneira extrativista da floresta, causando baixíssimo impacto. Esse é um exemplo positivo. Mas é sempre pontual que a gente tem, a gente não replica isso, né? A gente precisava ter uma política para replicar isso de maneira mais abrangente, não só nacional, mas como globalmente, né? Então, acho que falta replicar as boas iniciativas. Então, se eu tivesse que dar uma direção para alguma coisa, era replicar as boas iniciativas locais, que eu acho que falta isso. A gente tem dados, a gente está muito em moda hoje, política pública baseada em evidências, então a gente tem solução na prateleira para tudo que a gente precisa. A gente precisa ter vontade de olhar o que funciona, né? Então, usar essas iniciativas e pensar isso como medir eficiência. A gente mede muito pouco a eficiência do que a gente faz. Ok, muito obrigada, Márcio. Obrigado. Agradeço. Bom, ô Márcio, eu acho que agora você poderia responder a questão do José Roberto, que ele fez no meio da apresentação, e aí depois eu tenho uma pergunta para você também. Tá bom. Bom, tudo bom, José? De novo, colega de turma. É sempre bom a gente ter um amigo no lugar que a gente vai, porque a gente se sente confortável, né? Fica mais quente o ambiente. Zé, você me perguntou sobre monocultura, corredores e florestas vazias. Como juntar tudo isso, e ainda você me perguntou de caça esportiva. Vamos fazer uma grande síntese. Não sei se eu consigo, mas eu acho que eu colocaria a síndrome de floresta vazia como o termômetro lá na ponta de uma série de coisas que vem por trás, né? Então, se a gente tem conectividade entre os ambientes, vai influenciar nessa ponta. Se a gente tem diferentes paisagens agrícolas, desde uma monocultura de soja até um sistema agroflorestal, vai influenciar isso. Se a gente tem a caça presente ali, esportiva, incentivada e legalizada, incentivada nos bastidores, incentivada pelas lideranças, isso vai influenciar o nosso termômetro lá em cima, que se a floresta está vazia ou não, e se ela está vazia, ela não está íntegra, ela não está funcionando e não tem serviços ecossistêmicos, né? Então, tudo isso, é por isso que a gente tenta juntar tudo isso nessas paisagens,
Óbvio que é uma construção teórica, né, que eu trouxe para vocês, da paisagem ambiental e da paisagem social. Muita coisa é altamente correlacionada e a gente precisa tentar separar o que é uma coisa ou outra para facilitar o nosso entendimento da realidade, né? A gente precisa, é natural do ser humano, tentar classificar as coisas para facilitar o entendimento. Enfim, acho que é isso. Acho que esse é um jeito de integrar tudo. E muito obrigado pela pergunta. Bom, beleza. Eu vou para a minha pergunta, então. Pode ser? Pode. Então, beleza. A minha é um pouquinho mais técnica. E eu queria, na verdade, queria ouvir um pouco de você. Você apresenta no final dos seus slides aquela parte sobre a relação individual entre as variáveis e as respostas não muito esperadas. Desculpa, Guilherme, deu uma Oi? falhada aqui na Você pode ir. Cortou? Uhum. Você me ouve? Ouço. Deixa eu desativar minha câmera, que talvez seja a minha. Você desativou o áudio. Sim. Eu desativei o errado. Bom, então você, na sua apresentação, você faz uma análise bem interessante sobre aquela parte das variáveis individualmente, assim, a relação delas com, né, a redução da fauna, etc, etc. E aí eu queria ouvir, como você também fez uma análise bibliográfica, tal, de outros trabalhos, etc, eu queria ouvir um pouco de você, como que a literatura enxerga essa relação. Eu sei que você já citou essa questão da relação ser negativa em alguns casos lá, né? Os 2 primeiros gráficos eles mostram isso, apesar de não ser muito acentuado, você disse que é significativo. Como que a literatura vê isso e qual é a possibilidade, né, se a literatura vê isso, dessas relações não serem lineares? Como que isso funciona para quem estuda essa área aí? Bom, a gente testa a variável. A primeira coisa, o nosso teste inicial é linear, porque é o modelo mais simples, né? A é igual a x mais b. Quanto mais simples, a gente tem um conceito da Ockham, acho que era um filósofo, se não me engano, Navalha de Ockham. Navalha de Ockham. Isso. Se a gente tem 2 modelos que têm o mesmo poder de explicação e um deles é mais simples que o outro, provavelmente o mais simples é o verdadeiro, é o que realmente está acontecendo. Então, é o princípio da parcimônia, né? Isso. Então, provavelmente é isso que a gente pode acontecer. E aí, o que a gente faz? Eu testei vários modelos. Vamos ver se é exponencial, vamos ver se é uma parábola, vamos ver. E o linear foi o que deu significativo, exceto no caso da paridade do poder de compra. Né? Paridade de poder de compra, para quem não sabe o que é, tipo, não adianta você ter dinheiro se as coisas são caras. Você tem que ter dinheiro no lugar que as coisas é barato. Daí você tem poder de compra. É mais ou menos isso. Não adianta só ter renda. As coisas têm que ser baratas também. E aí foi significativo. Só que a gente precisou tirar, por exemplo, 2 ou 3 dados para ter essa significação, que eram locais de aberração. Então, por exemplo, em Singapura, tem uma única área de uma única espécie que, ao acaso, pode estar mais baixa. Só que a paridade de poder de compra em Singapura é 50 vezes maior do que qualquer lugar do planeta. Assim, é muito alta. Então, essas aberrações, então, tinham 2 ou 3 desse caso que a gente tirou, e aí nós testamos vários modelos para ver qual que se adequava melhor. Então, linear, até que a gente chegou que o exponencial era o mais interessante. Estava mais aderido aos nossos dados e era o mais simples entre eles. Né? Tem um coeficiente de Akaike que mede quanto que o modelo explica, só que ele penaliza essa explicação com a complexidade do modelo. Sim. E pelo coeficiente de Akaike a gente escolhe qual é o melhor. Sim. Sim, eu imagino que todo esse procedimento metodológico, né, tipo o fator de Akaike e tal, beleza. Mas o meu ponto é as outras pesquisas, eles também relacionam essa relação como sendo linear a mais explicativa. Legal. Legal, isso é bom, isso é interessante, porque, de certa forma, simplifica um pouco a análise, né? Porque a gente entra para uma esfera linear. Bom, beleza. Era mais voltado para o que a literatura enxerga, né?
Agora, outras coisas pontuais metodológicas, a nossa distribuição de dados de densidade não acompanhava uma distribuição normal. Então, a gente teve que usar o logaritmo dela para ela acompanhar uma distribuição normal e propiciar a gente fazer os testes paramétricos normais. Sim. Maravilha. André, por favor. Olá, bom dia, Márcio, bom dia a todos. Márcio, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, não necessariamente sobre a sua pesquisa, mas talvez até a sua opinião. Eu sou da área do turismo e hoje a gente percebe a prática da atividade turística muito voltada a locais no meio ambiente, vamos chamar assim. E algumas unidades de conservação, elas até autorizam a entrada do fluxo da demanda turística, mas claro que dentro de uma unidade de conservação, se a gente for analisar o território num espaço muito grande, a prática da atividade turística é num espaço muito reduzido. Você acredita que essa prática turística, ela traz algum impacto para as espécies ou para todo o ecossistema que ali vive? Sim. Tem poder de influência, por mínimo que seja? Tem. Depende do turismo, depende do ambiente, depende de um monte de fatores, né? A gente não pode... É difícil fazer o turismo. O turismo é uma coisa monstruosa. O turismo pode ser um resort construído numa área de manguezal. O turismo pode ser o professor Guilherme fazer uma trilha no fragmento lá no fundo da casa dele, que não vai causar impacto algum. Então, se bem que turismo não precisa ter pernoite, né? Sem pernoite não é considerado turismo, se eu não me engano. Mas, enfim... Então, a atividade tem sim impacto. Agora, a gente tem uma gama ampla aí, e as nossas áreas protegidas são regulamentadas para receber o turismo de diferentes formas, né? Não é toda a área protegida, então a gente classifica as nossas áreas protegidas a classificação internacional vai de 1 a 6, as 3 primeiras categorias você pode fazer algumas coisas, as 4, 5, 6 não pode. No Brasil Parque Nacional, Monumento Natural, você pode, e RPPN, tem mais alguma que você pode ter turismo, pode ter uso público. E tem algumas áreas protegidas, como reservas biológicas, estações ecológicas, que não pode ter uso público, é só pesquisa e só educação ambiental. Dentro das unidades que podem ter uso público, elas ainda têm o que rege a administração de uma unidade de conservação, é o seu plano de manejo, né? O gestor da unidade de conservação tem que seguir esse plano de manejo, em teoria, pela legislação, toda unidade de conservação tem que ter um plano de manejo, que é feito com os gestores, com a comunidade local, que envolve tanto os moradores, quanto as pessoas que vivem, por exemplo, do turismo. Então, esses atores estão na confecção do plano de manejo. Dentro desse plano de manejo é feito um mapeamento dessas áreas, né, dessas áreas que podem ter uso público, e dentro desse mapeamento a gente tem áreas de uso intensivo e a gente tem áreas intangíveis, onde as pessoas não podem ir, né? O exemplo clássico é o Parque Nacional do Iguaçu. A gente pensa que as cataratas, você pega um ônibusinho, anda lá dentro do parque por meia hora, você andou só numa pontinha desse tamanho, assim, o negócio é gigantesco e está cheio de outros problemas que não são o turismo do outro lado. Tem caça, tem extrativismo de palmito, tem tudo que você imagina, tem vazão, tem gente querendo abrir estrada no meio do caminho. O turismo é pequeno, mas nesse lugar que tem turismo, gera renda e gera dinheiro por CMBio bancar várias outras coisas, né? Tem uma série de parcerias público-privadas que gera renda para sustentar a fiscalização, enfim, outras unidades que não têm apelo turístico recebem esse dinheiro também. Agora, dentro do turismo, tem algumas coisas que o gestor da unidade de conservação precisa ter bom senso e amparo técnico para decidir o que pode e o que não pode dentro do turismo. Vamos no Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo. Existe uma atividade lá que não é ver as cataratas, que é andar de bicicleta. Você pode pegar uma bicicleta e sair andando dentro da floresta, tem uma picada lá, isso é baixíssimo impacto. Mas em uma determinada época, eles inventaram de colocar um heliponto a 60 metros das cataratas e o helicóptero ficava o dia inteiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, levantando e descendo, às vezes 2 helicópteros ao mesmo tempo. Isso causa um distúrbio para várias espécies de aves que são impactadas, enfim, e também causa um distúrbio visual para os nossos vizinhos, que são os argentinos, que vendem um ingresso para o turista ir lá e ver o nosso lado.
E aí o cara vai visitar o parque na Argentina querendo ver natureza, e o que ele vai ter um barulho ensurdecedor de helicóptero e de helicóptero aparecendo, de repente tá na floresta, super linda, surge um helicóptero esquilo vermelho e amarelo. Isso é impacto também no turismo, que prejudica o próprio turismo, só que do vizinho. Então eu acho que tem que ter essa causa-impacto, sim, mas a gente tem que dosar o que a gente tolera de impacto, e acho que a legislação é muito clara disso, né? Então, quais são as áreas protegidas que podem, e dentro dessas áreas protegidas que podem, o que pode e onde pode. E lembrando que a determinação disso, dentro de cada área protegida, é uma construção de um conselho, o conselho, normalmente, das unidades federais é deliberativo, né? Então, esse conselho, que é formado pelos gestores, pelas equipes do ICMBio, também tem empresários, tem pessoas do turismo, tem moradores locais, e eles são deliberativos de o que deve ser feito lá dentro. O conselho manda. Legal. Erasmo, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Guilherme. Bom dia, professor Márcio. Parabéns pela apresentação. Teu trabalho ficou bem claro que deu trabalho, né? Deu. Eu não queria que ficasse claro que deu trabalho, eu queria que ficasse claro para você entender o que eu fiz. Espero que tenha sido claro. Exatamente. Bom, eu percebi ali a sua modelagem, né? Fazer modelagem quantitativa é sempre complexo, né? E nessa diagramação tem vários pontos fora ali, né? Bem dispersos, né? Você pensou, como você mesmo pediu a dinâmica de publicação, né? Você pensou em fazer correlação dos pontos sociais, densidade, né? Porque talvez seja interessante. Você caminhou nessa linha em algum momento? Você diz... A correlação dos pontos? A correlação entre, por exemplo, renda, densidade... Sim. A regressão linear é uma correlação, né? Tá certo. Jaqueline? Oi, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Na paisagem social, você, assim, como que levaria em conta a questão cultural? Porque, assim, a densidade, quanto maior a escolaridade, né, numa área que tenha a caça como subsistência, aí você vê que, assim, mesmo tendo uma escolaridade alta, ainda baixa a densidade. E aí a questão cultural, que mesmo assim, você ganhando mais, aí você quer ter a caça como uma cultura, você vai lá, caça, assim. Uhum. Como que relaciona isso? Não sei. Eu acho que isso é perfeitamente inserível no nosso modelo. Com certeza dá para pôr, é uma das coisas que a gente precisa fazer, a questão cultural. O desafio é como medir e quantificar isso para pôr no modelo. Como que a gente mede a cultura de caça? Né? Quais são os indicativos que a gente usaria para medir isso? Né? Porque, por exemplo, eu medi desenvolvimento humano usando dados do Banco Mundial. Então, o estado, se era um ponto dentro do estado de São Paulo, era o índice de desenvolvimento humano do estado de São Paulo. Não era da comunidade de Mamirouá, que está no meio lá. Eu peguei o índice da Amazônia como um todo, né? do estado da Amazônia. Era o índice no nível de subnacional. Como medir cultura, tanto localmente quanto de maneira mais ampla, subnacional e tal, eu não sei como fazer. A gente precisaria conhecer um especialista nisso para ver como medir essa cultura, como caracterizar isso e transformar isso num índice quantitativo. É porque ele impacta, né? E aí você vai fazer outras análises de outras pesquisas. Aí você vê que a cultura tem um impacto, porque por mais que você dá educação, ela vai impactar. E aí a cultura fica ali. O que você faz com a cultura? Só discute ela? No resultado de discussão, ao invés de inserir ela? O problema é como medir isso. Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer para contornar essas questões pontuais de cultura é fazer um estudo altamente abrangente, que aí isso fica como um ruído numa análise com muitas áreas. Né? A gente diminui isso para fatores que a gente não controla, fatores ao acaso. Entendi. Dilui o fator cultura.
É complexo, né? É. Não entendi, então. Obrigada, professor. Dai? Então, pensando nesse índice de caça, talvez, eu não sei se o site do IBAMA tem essas informações, mas talvez o número de autorização de caça. Porque é a única forma, assim, direta de saber. O cara Não não vai existe falar, caça autorizada. para javali. Ah, para javali, sim. Certamente eles vão caçar outras Ah, coisas. sim, aí sim. Então, talvez fosse um tipo de dado para usar, de forma indireta. Pode ser E aí correlacionar, de repente, se naquela região que tem um X número de autorização, se tem uma baixa no número de espécie que você está analisando, por exemplo. Pode ser uma possibilidade, coletar esses dados e correlacionar com a densidade. Eu já vi gente que coletou autos de... Como que chama quando a pessoa é multada? Auto de infração, é isso? Isso. Quantas multas tinham, e aí ele falou, bom, você tem muita multa aqui, mas você nunca vai saber se tem muita multa porque tem muita casa ou porque tem muita fiscalização, né? Mas aí um esforço, você não tem noção do esforço amostral, né? Os BOs, ele vem explícito, né? Qual que é o crime ambiental, inclusive identificando a legislação que foi aplicada. Então, mas aí a pergunta é, tem mais BO numa determinada área porque tem mais caça ou porque tem mais fiscalização? A gente não consegue, né, fechar fica uma ponta solta. Sim. Teria esses dois dados para analisar, de repente os BOs e as autorizações. Enfim, é uma possibilidade. A gente começa a viajar, né, bastante quando pensa nessas coisas. Outra forma da gente medir pressão de caça é nos países que isso é autorizado. E aí você vai lá e simplesmente, tudo bem, você caçou quanto? Caçei 10 tatus, 50 tamanduás, tá bom. Na outra semana você vai 10. Você tem uma flutuação disso ao longo do tempo, você consegue monitorar. Né? Mas isso é onde a caça é legalizada e altamente monitorada. E aí, eu acho que é importante a gente abrir um parênteses, que a gente não pode ter... A gente tem que lidar com as questões tecnicamente, não é porque é caça que é ruim, né? A gente tem que saber que pode ter que ter a caça que seja boa, tem a caça que não seja boa, depende de como ela ocorre e de como ela é balizada e orientada. Exatamente. Durante o meu mestrado, eu acompanhei uma caça, eu estava fazendo levantamento de mamíferos, de uma unidade de conservação, e eles tinham caçadores legalizados para controle de javali. E eu pedi para acompanhar, para saber como que eles fazem, a metodologia que eles usam, e o que eles faziam com a carne depois. E aí dá para você ter algumas informações indiretas, né? Porque durante o acompanhamento ali, você fica sabendo mais ou menos como funciona. E aí são pessoas que trabalham em outras atividades, como, por exemplo, o pessoal que estava lá, eles eram gerente de banco e estava ali para caçar javali, mas com certeza não era só javali que caçava, né? Aí a gente começa a supor, a gente precisa medir se isso é real ou não. É complexa essa discussão, porque, bom, por exemplo, para só retomar a questão que a Jaque fez, é complexo mesmo, como o professor Márcio citou, né? Há uma complexidade de fatores que a gente tem dificuldade, até mesmo técnica, de como aferir isso, que indicador usar. Então, tudo isso, logicamente, passa por um desenvolvimento de metodologias, de teste de metodologias, de aplicação de coisas que já existem. Às vezes a gente já vê isso em outros países, mas o duro é trazer para a nossa realidade, às vezes é diferente. Enfim, então é uma situação complexa, né? E aí a história dos javalis é uma história que dá pano para manga, porque é delicado, né? Comentar sobre a liberação de caça, tem muita gente que é contra, mas tem uma importância do controle populacional também, enfim. É mais só para citar um pouquinho a complexidade desse tipo de assunto. Né? Bom, eu queria saber se temos mais questões, se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, senão eu vou encaminhar para o encerramento.
Alguém mais gostaria? Vou dar a última chance. Não, né? Pelo visto, não. Então, eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do professor Márcio, agradecer pela palestra, foi muito esclarecedora mesmo. Como a professora Helena disse, ele veio com uma abordagem metodológica robusta, que permite a gente visualizar os caminhos para conseguir certas respostas, né, do ponto de vista ambiental. Não são simples, são caminhos complexos. Então, mais uma vez, eu agradeço ao professor Márcio e agradeço a presença de todos aí. A gente encerra, então, por hoje, o seminário de integração. Um abraço a todos. Professor Márcio, se quiser falar alguma coisa. É só agradecer novamente o convite, falar que eu estou à disposição. Quem quiser me escrever um e-mail, mandar uma mensagem, estou totalmente à disposição. É isso, pessoal. Então, bom resto de manhã a todos aí. Bom dia, bom final de semana. E para os que vão para o seminário de dissertação, até às 14h30. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Alô, Zé. Valeu, Márcio. Até mais. Obrigado. Parabéns pela Valeu.